Olá, boa noite a todos. Vamos ver o pessoal entrando aí para falar para a gente se o áudio tá bom, tá saindo a imagem perfeitamente, antes da gente dar sequência aqui na live. Boa noite a todos. Hoje eu vou preparar aqui um texto, um trecho de um texto que eu li de André Luiz, que eu achei muito interessante, bem legal para estar dividindo aqui com a gente e a gente estudar em conjunto aqui sobre a causa e efeito. Então vamos dar um tempo para o pessoal entrar aí na live para a gente dar sequência. Aí vocês vão me dizendo, hein, se o som tá saindo direitinho, se a imagem tá boa. Vamos ver quem vai chegando aí na live. Boa noite a todos. Vamos colocando aqui. Boa noite, galera. Como eu havia dizendo aqui, estava dizendo, a gente vai. Eu vi um trecho do André Luiz, Causa e Efeito, achei bem interessante. Aí decidi fazer essa live aqui rapidinho para a gente estudar em conjunto. É um texto bem interessante. Só coloca aqui no comentário para mim se está saindo o som direitinho, para ver se eu liguei o fone aqui certinho, para a gente dar sequência, por gentileza. Esse trecho aqui está no livro Sol nas Almas, de André Luiz, Espírito André Luiz, pelo médio Valdo Vieira. Então, antes da sequência aqui, a gente pede que Jesus abençoe nossa noite, abençoe cada um que está assistindo a gente, que nos dê entendimento, consolo e esclarecimento através da doutrina espírita. E aqui fala assim, galera, achei bem legal. Vamos. Ó, a lei de causa e efeito nos impele a pensar no regime de responsabilidade em que a vida nos preserva o livre-arbítrio da ação com as reações de compulsória. Vejamos alguns exemplos de atitudes humanas no quadro das consequências. Então, aqui fala para a gente analisar no quadro das atitudes humanas, das consequências humanas enquanto encarnado. O aborto provocado numa vida, em muitos casos, suscita mãe sem filhos na existência próxima. Então, aqui é para a gente analisar, às vezes, né, quem está passando por alguma situação dessa, a si próprio ou no meio familiar, de mães que não conseguem ter filhos, na realidade. Ó, boa noite, Marinete. Boa noite. Marinete, o áudio está saindo normal? O som está saindo certinho? Se o pessoal puder falar para mim aqui. Enquanto isso, a gente vai dando sequência. No caso, a gente comentava aqui sobre essa parte do aborto, que muitas mães, olhando só para essa existência, não conseguem ter filhos. À luz da reencarnação, da doutrina espírita, estudando a causa e efeito, vai nos dizer que muitas das vezes. Ó, está ok, obrigado, Marinete. Muitas das vezes a causa está em existências anteriores, de mães que abortaram, e aí lesam o perispírito, né, o corpo espiritual, e no complexo de culpa vem nas próximas existências, tendo que passar por essa prova de não conseguir ter filhos, né, como diz aqui. Mas é bem importante a gente destacar o seguinte, que na realidade não é para nós fazermos um julgamento,
A gente não pode ver alguém que não pode ter filho e já condenar como uma abortista, né? Isso é para a gente estudar nós mesmos. Quem estiver passando pelas situações que nós vamos estudar aqui é que vai fazer a autoavaliação. Olha essa outra parte da sequência, ó. Esposa que abandona o lar, não raro paga tributo de viuvez na romagem seguinte. Curioso, né? Que às vezes uma esposa abandona o lar numa existência e na próxima existência ela vai sentir a dor da solidão através da viuvez. Então a lei de causa e efeito vem mostrar a justiça divina, né? Como nós somos responsáveis às vezes pelo sofrimento que nos bate à porta, mas com o olhar de uma única existência a gente não consegue ver a justiça divina. Agora, se a gente compreende o causa e efeito, a reencarnação, a gente vê já um Deus mais justo. Timoneiros da opinião que abusam do povo reaparecem no mundo com a mente retardada. A gente tem que saber fazer bom uso dos dons divinos, né, pra gente. Que aqui, às vezes, ó, timoneiros da opinião, aqueles que têm influência, né, vamos dizer assim, pessoas que têm uma ótima articulação, abusam do dom, abusam do povo, da sua inteligência, e muitas vezes nas existências futuras vai colher um retardo mental, a dificuldade por não ter fazido um bom uso do dom divino. Vamos dando sequência aqui, ó. Delinquentes que empregam fogo na consumação do crime habitualmente reencarnam predispostos a dermatoses de trato difícil. Às vezes a gente tem alguma doença, alguma coisa que a ciência humana não consegue explicar a causa, né, com a visão apenas terrena, e a gente vai encontrar a causa em existências anteriores. Boa noite, Janete. Uma boa noite aí para Janete Pires, para todo mundo que está acompanhando. É com muita alegria que a gente vem estar fazendo aqui o estudo de causa e efeito de um texto de André Luiz, na obra Sol nas Almas. O texto se chama Consequências e vai abordar a questão da causa e efeito. E aqui a gente fala sobre a pessoa que emprega, nesse trecho aqui, que emprega um fogo na consumação de um crime. E nas próximas existências, alguém que ateou fogo, vamos dizer assim, vem com dermatoses de trato difícil. Então, às vezes, a gente, olhando para uma única existência, a gente não vai conseguir compreender, né? Mas em existências anteriores, a gente vai conseguir ver que tem uma causa de outra existência. Tudo bem, Janete? Tudo ótimo com a gente. É uma alegria receber você aqui no nosso estudo de hoje, viu? Aqui vai falar agora sobre suicidas. Suicidas ressurgem quase sempre nas crianças menos felizes que a morte aparentemente prematura arranca do berço. Então, às vezes a gente vai ver uma criança ainda, vamos dizer, 8 anos de idade, desencarna, e aí a gente fica triste, não consegue compreender, se revolta com Deus, né? Imagine um pai numa situação dessa, né? Velando pelo filho, e com a lei de causa e efeito, analisando de forma com uma única vida espiritual, com várias existências, a gente vai conseguir compreender melhor. Boa noite, Henri Luiz. Boa noite, que legal ter você aqui com a gente hoje. Então, um suicida, vamos supor que a gente faz um planejamento de existência numa vida para vivenciar e viver 70 anos, um exemplo. E aí, com 62 anos, a gente se suicida. A gente ainda tem aquela energia, aquela cota para ser cumprida ainda. E muitas vezes a gente vai sofrer, né, as consequências do ato infeliz, do suicídio no plano espiritual. Mas às vezes a gente já não tem que sofrer mais no plano espiritual, dá sequência no nosso progresso, mas o complexo de culpa, aquela energia ainda não foi cumprida, aquela etapa de esgotar aquela energia na esfera física não foi cumprida. Então,
a gente retorna o corpo de carne, né, reencarna e cumpre, muitas vezes, aquele pedaço da existência que faltava. E por isso que tem muitos desencarnes em crianças, né, que aqui ele vai dizer, ó, suicidas ressurgem quase sempre nas crianças menos felizes que a morte aparentemente prematura, aparentemente arranca do berço. Ele diz aparentemente por conta disso, porque restava de uma outra existência concluir. E aqui ele vai dar uma virada no texto, uma forma bem interessante, que aqui a gente está estudando, nessa primeira etapa aqui, as consequências de atos infelizes, de certo modo, para a gente compreender a justiça divina. Só que agora aqui ele vai dar uma virada para o outro aspecto. Angélica Rocha, boa noite. Muita paz, boa noite. Que alegria ter você aqui hoje com a gente, Angélica. Então aqui ele vai dar continuidade, ó, no estudo de causa e efeito, hein, com o André Luiz aqui. Isso quanto a erro deliberado, mas todo propósito certo alcança resultados sublimatórios. Então é causa e efeito, mas aqui nessa primeira parte do estudo a gente viu os efeitos negativos de atos infelizes, que a gente colhe em outras existências e vai compreender a justiça divina, o amor de Deus apesar da dor que nós estamos sentindo. Agora, ó, o outro aspecto, o lado bom. Aquilo que a gente faz de bom nessa existência também reverbera nas outras, nas próximas, né? Então, ó, serenidade nos achaques da velhice avançada constrói a base da maturidade mental precoce no renascimento que se lhe segue. Então, a serenidade na velhice, no envelhecer, já constrói a base de uma mente madura para a próxima existência. Que a gente vai ver crianças com uma mente madura, apesar da idade física, e a gente já consegue perceber ali que tem uma estrutura que não foi solidificada naquela única existência, em poucos anos. Aquela mente já tem uma estrutura de serenidade que já foi ali plantada em existências anteriores. Então, a serenidade numa velhice traz maturidade para a próxima. Então, a causa e efeito dos aspectos negativos é para a gente compreender a justiça divina, o amor de Deus através da reencarnação. Mas aquilo que a gente faz de bom também tem resultados grandiosos para as outras existências, né? Então a gente deve iniciar o plantio do bem o quanto antes. Moléstia tolerada resignadamente dá motivo à formação de corpo harmonioso e robusto na volta da alma à esfera física. Olha que interessante, né? Que às vezes a doença é como um sinal, um ensinamento. Ó, a moléstia tolerada resignadamente. Então, se a gente está sofrendo uma doença e não colhe a lição daquilo, nós vamos ter que passar por essa lição novamente. Então, assim, já que nós vamos ter que passar pela dor, pela doença, que a gente consiga aceitar como uma colheita, que foi responsabilidade nossa num pretérito, não aceitar a dor. A gente deve fazer o máximo para se melhorar, para ficar sadio, mas sem se revoltar com Deus, porque se a gente se revolta, a gente vai estar recebendo o remédio sem ter efeito. Então, numa próxima existência, a gente vai ter que passar pelaquela etapa de evolução novamente, para saber lidar com a dor e colher de forma satisfatória. Moléstia tolerada resignadamente dá motivo à formação de corpo harmonioso e robusto na volta da alma à esfera física. Diligência no estudo, quando a experiência terrestre já se mostra em declínio, favorece a cultura mais cedo na vida por vindoura. Aqui é interessante, né? Que às vezes a gente vê noticiário, né, de uma senhora, um senhor idoso se formou na faculdade com 80, 90 anos, e, e é uma alegria, né, porque se a gente já pensou, a gente faz plano, a gente costuma, mesmo quem compreende a reencarnação, crê na reencarnação, a gente pensa de modo terreno, né, de uma existência só,
Porque imagina que avanço quando a gente fizer planejamento, não para uma vida, um planejamento espiritual, de, vamos supor, alguém se dedicar ao estudo em idade avançada, mesmo sabendo que talvez não vai exercer aquela profissão ou fazer uso naquela existência. Mas, aqui, como diz, ó, diligência no estudo, quando a experiência terrestre já se mostra em declínio, favorece a cultura mais cedo na vida por vindoura. A gente leva esses conhecimentos, essa bagagem com a gente para as próximas existências de elevação intelectual, moral. Isso não é perdido nessa lei de causa e efeito. Então, vale o investimento, vale o empenho. Sempre é tempo de estudar, se dedicar, aprender, independente da idade física do corpo. A abnegação em calvários domésticos granjeia afetos mais respeitáveis e mais puros na estância futura. Olha que legal, né? Calvários domésticos. Então, às vezes, a gente pode estar passando aí por tribulação, sofrimento no núcleo familiar, e se a gente tiver renúncia, abnegação, suportar, a gente vai atrair para a próxima existência afetos mais respeitáveis e puros para a próxima encarnação, né? Estudando a causa e efeito na reencarnação, a gente vai atrair. E aqui é curioso que André Luiz não fala que serão outros, eles falam afetos mais puros. Pode ser que seja até o mesmo núcleo familiar, que todos se elevaram juntos e vão continuar caminhando junto em reencarnação após reencarnações. Agora, se só você conseguir sublimar, elevar sua vibração, seu aspecto moral, de renúncia, abnegação, e os outros não avançarem, você automaticamente, né, através da lei da reencarnação, do magnetismo, da lei de atração, vai atrair pessoas, seres que vibram na mesma sintonia, pelo menos, nos mesmos fins. Porque nas próprias obras de Allan Kardec diz que a verdadeira família é espiritual, né? É de afins, de atração, não consanguínea no aspecto espiritual, né? Aqui, ó. Devotamento ao próximo, mesmo na fase terminal de longa marcha humana, traz o prêmio da simpatia e de vantagens inúmeras na reencarnação que se lhe sucede. Então, o devotamento ao próximo a gente deve fazer de forma desinteressada, sem querer recursos, sem querer vantagens, sem querer colher, receber de volta o que deu, né? Porém, aqui ó, diz que o devotamento ao próximo traz o prêmio da simpatia e das vantagens inúmeras na reencarnação. E tem um livro do André Luiz que, se eu não me engano também, acho que está dentro do livro de Causa e Efeito dele, que diz de um instrutor que está no plano espiritual e ele cometeu bastante deslize na última encarnação. E no plano espiritual ele trabalha muito, ajuda bastante gente. E o André Luiz questiona o porquê. Aí ele fala que além de estar fazendo o bem pelo bem, ele está angariando simpatia, porque ele sabe que a colheita na próxima existência, como ele plantou ilusões, desamores, vai ser uma colheita difícil. Então ele tá angariando simpatia para que a próxima existência dele não seja tão dura. Ele tenha muitos amigos espirituais, tanto na esfera espiritual quanto na encarnada, que vai desejar retribuir o bem que ele fez e vai auxiliar ele. Embora não vão conseguir colher por ele o que ele plantou, mas ele vai ter o amparo de pessoas gratas pelo bem que ele tem feito. Então, o devotamento ao próximo angaria simpatia. E aqui o André Luiz vai concluir dizendo: suporta com paciência as provas do caminho. Aí olha que interessante, ó. Ele faz uma analogia, né, do nosso corpo, de nós, como a casa. Vocês vão ver aqui, ó. Casa em reforma segura precisa aguentar as ordens de arquitetos, martelos de pedreiros, alicates de eletricistas,
vassouras de garis. Então, toda reforma, toda... Ó, a Neuza Passos também está com a gente. Boa noite, Neuza. Que alegria ter você aqui com a gente. Uma boa noite a todo mundo que está acompanhando aqui. A gente está fazendo esse estudo aqui da Lei de Causa e Efeito, uma obra aqui do André Luiz, ó, Sol nas Almas, e é um trecho intitulado Consequências, que a gente vai ver através da reencarnação a justiça divina, tanto nasquelas colheitas dolorosas que a gente fez a causa, plantou, quanto a gente também pode plantar coisa boa e colher no futuro. A causa e efeito também é para o bem. Às vezes a gente estuda o sofrimento, mas esquece de dar destaque, como o André Luiz faz aqui nesse texto, nesse belo texto, de que um incentivo, que sempre é tempo de fazer o bem para a gente colher o bem lá na frente, tanto nessa existência quanto nas posteriores. E aí ele faz essa analogia, né, que toda reforma tem que suportar o arquiteto, o martelo do pedreiro, os alicates do eletricista, a vassoura do gari. Então, toda reforma é dolorosa. Nós estamos passando por um momento de reforma no nosso mundo e o nosso mundo íntimo. Então, nós vamos ter que suportar com coragem e resignação os golpes dessa reforma. Mas a gente não precisa só suportar, também dá para caminhar, seguir adiante, plantando coisas boas, para que a lei de causa e efeito tenha efeitos benéficos nessa existência ou na futura. E aqui ele conclui: não admitas que já passou o tempo de melhorar. Cada hora é bendita ocasião de empreender a recuperação de nós mesmos, engrandecendo o porvir. Então, a gente fala bastante sobre empreendedorismo, a gente tem visto sobre empreender, e se a gente tiver uma visão de investimento, de empreender naquilo que é eterno, que é a nossa alma, muda o aspecto, né? Muda a configuração. E cada minuto aqui na Terra, cada um minuto de encarnado, qualquer esforço que a gente faça sobre uma melhoria, a gente colhe posteriormente. Cris Maia aqui com a gente. Éder, o ciclo tem que se fechar para começar outro. Então, bora fazer o bem. É isso aí. Sempre é tempo, né, Cris? E a todos que estão assistindo aqui, sempre é tempo de se fazer o bem. Se a gente tiver essa certeza, como o Espiritismo traz para a gente, da reencarnação, a gente já não vai ter mais aquela visão falando, já fiz tudo que eu devia, né? O pessoal que já está numa fase mais madura, que, já criei os filhos, já fiz o que tinha que ser feito, agora é só esperar Deus me chamar, né? E não é. Todo investimento no bem que a gente faz é benefício para nós mesmos, tanto para essa quanto para a próxima. Ó, a Neuza aqui comentando, vamos ver aqui, ó. Boa noite. É a primeira vez que eu participo, sou espírita há algum tempo. Essa religião nos dá muito esclarecimento e fortalecimento. Sem dúvida, Neuza, a doutrina espírita, nessa religião, a gente vê que dificilmente com outra visão a gente vai compreender a justiça divina, né? Principalmente dentro desse tema que nós estamos abordando hoje, da causa e efeito, a gente compreende a justiça divina. Como a gente leu aqui no início, né? Uma criança que desencarna em tenridade, muitas vezes foi um suicida em outra vida e reencarna para cumprir aquilo que faltava. Se a gente não tiver o aspecto reencarnatório, como que nós vamos consolar uma mãe? Como que nós vamos nos consolar aquele que perde, que teoricamente é uma desencarnação prematura, que volta para o plano espiritual antes, né? Que a gente diz que os filhos que vão enterrar aos pais. E quando é ao contrário, como consolar? Como ver a justiça divina sem a reencarnação, sem esse estudo da causa e efeito? Aí a gente vê que nós temos responsabilidades e as consequências negativas são causadas por nós mesmos, né? E quando não é nessa existência, é em existências passadas. Andréia Plaza dizendo aqui, ó, boa noite, abençoada, uma noite abençoada a todos. Marinete aqui dizendo, ó, o tempo está passando rápido e já estamos colhendo o que plantamos nesta mesma vida. Verdade, verdade. A lei de causa e efeito,
às vezes a gente aborda com um aspecto reencarnacionista, porque às vezes a gente não vê, fala, pô, eu sou tão bom nessa, por que que eu tô sofrendo? E, e até o Haroldo diz, né, que na Terra pode haver injustiças, mas jamais injustiçados. Deus não erra o endereço para quando é para cobrar, né? Nesse aspecto. Então, a reencarnação vem explicar aquilo que a gente não tem entendimento vendo em uma única vida. Mas, Marinette, você comentou aqui, eu lembrei de um. Eu vou contar um caso aqui rapidinho do Divaldo Franco, que ele fala que uma moça, né, ela traiu o marido, ele conhecia ali, ela era do meio dele ali, ela traiu o marido, não respeitava o marido, tal, aí se divorciaram, e o marido passou um tempo, encontrou uma outra moça, casou, foi feliz, deu sequência na vida dele com alegria, e ela casou com outro rapaz que agredia, que batia, maltratava, ela tinha uma série de sofrimento e se queixou com o Divaldo, né, e ele sabia toda a história e disse, que ela disse? O que eu fiz em outra vida para merecer isso, né? O que eu devo ter feito na outra existência para estar colhendo tanta dor e sofrimento? Ele falou, ó, analisa, né? Talvez a mentora espiritual, a Joana de Ângeles, intuindo, analisa que foi nessa mesma existência. Não foi em outra, não. Você teve um bom marido antes e não deu valor, não respeitou, você está colhendo nessa mesma existência. Então, vai de encontro do que a Marinette disse aqui, que às vezes a gente colhe, né, o sofrimento ou o bem já nessa. A lei de causa e efeito, às vezes, na mesma existência. O André Luiz também aborda que às vezes é em outra. Ele conta um caso de um rapaz que tomou veneno para se suicidar. Na outra existência, ele teve uma existência sem problemas, relacionado a isso, óbvio, né? Teve outras provas. Mas numa outra, ele veio com um problema na garganta, efeito do veneno, do corrosivo que ele tinha ingerido em outra existência. Então, também tem esse aspecto, né, da lei de causa e efeito. A Eca Praia dando boa noite, uma boa noite. Jofá, Eca Praia Jofá, boa noite, é uma alegria ter você aqui com a gente. Angélica Rocha, o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Excelente, é isso mesmo. Nós somos responsáveis, né, por aquilo que plantamos, de bom ou de ruim. E aí nós temos esse livre-arbítrio, né, que é o início do texto, o André Luiz diz assim, ó, a lei de causa e efeito nos impele a pensar no regime de responsabilidade que a vida nos preserva o livre-arbítrio da ação, com as reações compulsórias. Então, a reação é de acordo com que a colheita é de acordo com o que plantamos, né? Marinette, aprendemos muito com o Divaldo e Haroldo, sem dúvida, os dois, a gente está sempre estudando, vai lá, acompanha as lives deles, e já teve a oportunidade várias vezes de ouvir ao vivo. Que legal, o Divaldo ainda teve ano passado aqui em Santos, né, no dia 28 de setembro do ano passado, o Divaldo Franco. O Haroldo também veio em Santos, na Santa Cecília, na faculdade. E agora vai ter uma live, a gente até postou aqui no canal, vamos só ver a data exata e por qual acesso vai ser o link, uma live do Haroldo, pela USE regional da Baixada Santista. Então a gente fica ligado aqui no canal, o pessoal que gosta das lives do Haroldo, que a gente vai estar comunicando aqui também e postando o link por qual canal vai ser. O tempo passa rápido, né, galera? Eu achei assim, falei, eu tava até apreensivo, falando, pô, vou falar um texto tão pequeno, vai ser só 5 minutos de live, não vai dar nem pro pessoal entrar e já tá dando 30 minutos aqui, a gente já tá concluindo, ó. Não admitas que já passou o tempo de melhorar. Cada hora é bendita ocasião de empreender a recuperação de nós mesmos, engrandecendo o porvir. Então, todo ato de bom, todo ato de benefício, de amor ao próximo, é amor a nós mesmos, é reestruturação a nós mesmos. E a gente não deve desperdiçar nem um minuto enquanto encarnado, que é uma bênção que a gente está tendo, que sem dúvida vai trazer bons frutos, nessa mesma existência ou nas próximas.
que essa é a melhor existência que nós podemos ter, é essa que nós estamos vivenciando agora, que é o presente. A gente pode se concentrar, orar, melhorar, ter uma atenção, se conhecer melhor, se conhecer mais, para a gente se dedicar a estar melhorando. Que aí, sem dúvida, vamos estar nos reestruturando e construindo alicerces para uma vida futura, para a nossa próxima existência, já mais elevada, um degrauzinho a mais do que nós viemos nessa. Galera, muito obrigado aí pela participação de todos. A gente vai ver se consegue estar fazendo mais lives assim, de modo despretensioso, para estar estudando em conjunto aqui, estar analisando e assim, aproveitando a tecnologia ao favor do bem, né? Então a gente vai trocando ideia, vocês vão colocando aqui nos comentários o ponto de vista também dos textos abordados, tá bom? Então vamos encerrar com uma vibração. Que Jesus, nosso mestre querido e amado, que Deus possa iluminar o lar de cada um que está acompanhando essa live, iluminando, eliminando as trevas do pensamento negativo, do pessimismo, que a luz do Mestre Jesus possa levar a todos aqueles que se encontram enfermos, nos hospitais, doentes de corpo e de alma. Que Jesus abençoe a todos nós, hoje, amanhã e sempre. Graças a Deus. Muito obrigado pelo carinho de todos. Se você gostou dessa live, compartilha com algum coração querido que você sabe que vai gostar dos conteúdos da nossa página aqui. E fiquem com Deus. Muito obrigado.